Oi, oi! Eu sou Nathalie Della Russe, sou produtora cultural e esse é o curso de produção de shows e eventos musicais. Esse curso visa apresentar em 20 encontros virtuais, teóricos, pré-gravados de 30 minutos de duração cada, o conteúdo necessário para iniciar alunos que não tenham conhecimento prévio, aperfeiçoar alunos que já atuem e auxiliar músicos, produtores e técnicos a entender como acontece o trabalho na área de produção de shows e eventos musicais, mas de uma forma leve, descontraída, cheia de causos baseados em fatos reais que ajudam a contextualizar os temas tratados em cada aula. Ao longo dos anos, o Brasil se tornou rota dos maiores e mais importantes shows, festivais e turnês internacionais, além de ser um país marcado por toda sorte de manifestações culturais, em especial a música brasileira, conhecida e admirada no mundo todo com seus diferentes ritmos, estilos e pelo talento de seus intérpretes e compositores. Esse avanço não seria possível se não existissem produtores de shows e demais profissionais da área de eventos em grande número por todo o território nacional. Mas nem sempre esses produtores são profissionais eficientes. Essa é a razão pela qual esse curso foi especialmente elaborado. Conscientizar os produtores que já atuam no mercado sobre seus principais defeitos, ajudá-los a aprimorar suas melhores qualidades, além de ensinar a quem ainda não é da área tal caminho das pedras para se tornar um bom profissional nesse ramo. Além do mais, com a chegada do novo coronavírus, não apenas houve um grande número de cancelamentos e adiamentos de eventos, de pequeno, médio e grande porte, bem como dos mega eventos, mas também a interrupção da prestação de serviços na área de produção cultural. A profissão de produtor cultural estava em franca expansão até que a chegada da pandemia Covid-19 brecou essa trajetória ascendente da área. Nós fomos os primeiros a parar e provavelmente nós seremos os últimos a voltar com força total. Ainda assim, com muitas incertezas e restrições. Existe muita gente falando em novo normal, sendo que novo normal é algo que só vai existir depois que houver vacinação em massa mundo afora. Aí sim, o novo normal de fato vai ser entender até quando a gente vai continuar usando máscara em todo lugar, se a lotação dos estádios e casas de show vai precisar ser reduzida para sempre, se eventos híbridos que contem com público presencial e também com público virtual serão uma solução viável e tantas outras questões que a gente nem tem como pensar agora. Então, esse curso aborda não só o que é o trabalho do produtor em tempos considerados normais, como era antes da pandemia, mas também as possibilidades do que deve acontecer quando houver um retorno a uma normalidade completamente nova na área, que eu acredito que seja a que mais sofreu no decorrer de 2020 e segue sofrendo durante o ano de 2021. Em 2014, a primeira versão desse curso foi oferecida de forma presencial e gratuita através de um edital da Prefeitura de São Bernardo do Campo. As aulas aconteceram entre os meses de julho e agosto no Teatro Martins Pena. Foram abertas 40 vagas e tivemos em torno de 150 inscritos. Isso resultou numa turma de aproximadamente 60 alunos. Eles tiveram, além das aulas teóricas, aulas práticas que aconteceram nos bastidores dos eventos da comemoração do aniversário de 461 anos da cidade. Esses eventos aconteceram no Parque da Juventude Titá de Maróstica e no Parque Chácara Silvestre. A minha motivação principal ao querer montar um curso de produção de shows e eventos musicais foram as dificuldades que eu enfrentei quando eu comecei a trabalhar nesse meio, há mais de uma década. De lá para cá, surgiram vários cursos e oficinas sobre produção cultural, mas me incomoda um pouco como as pessoas que ministram esses cursos acabam usando uma linguagem entre coach e autoajuda e focam muito no aprenda a fazer seu negócio dar certo, ou tenha sucesso sendo um produtor cultural, ou nesse curso de produção você vai aprender a ganhar dinheiro. Eu acho que o caminho não é esse, para nada na vida. Simplesmente porque não existe fórmula para fazer qualquer coisa dar certo. Nós somos basicamente pessoas que lidam com pessoas e a gente não tem como prever o que o outro vai fazer, falar ou como vai se comportar. Não existe verdade absoluta para o sucesso. Eu acredito que o mais importante em qualquer caminho que você vai seguir, bem melhor do que saber o que fazer de certo, é saber o que não fazer de errado. Já a ideia de fazer essas videoaulas e inscrever no edital da Lei Aldir Blanc, depois de tanto tempo sem ministrar aulas, por conta das correrias do dia a dia de quem trabalha com produção cultural, surgiu através de um amigo produtor muito querido, mais velho e mais experiente que eu, que logo no início da pandemia, vendo meu desespero em Taparada e sem nenhum trabalho, sugeriu que eu me inscrevesse em um edital emergencial de uma instituição cultural que selecionaria episódios avulsos de podcast para compor sua programação virtual durante o isolamento. Naquele momento eu não entendi
pois eu não tinha nenhuma experiência com podcast, nem costumava ouvir podcasts, mas aí meu amigo disse: Nath, é que é mó legal quando você conta suas histórias de viagem, suas histórias de produção, a gente para de falar e presta atenção no que você está dizendo. Isso mexeu muito comigo, despertou uma autoconfiança em querer testar algo novo. Esse formato específico em videoaulas é um desafio para mim, pois eu nunca me vi no vídeo. Eu não costumo fazer vídeos meus, nem nos stories das minhas redes sociais. Por conta da pandemia, como eu sou do grupo de risco e moro com os meus pais que são idosos com comorbidades, eu não pude ter uma equipe filmando, nem captando som direto e iluminando esses vídeos. Acabou que eu precisei fazer tudo sozinha. Só quem já precisou preparar um set sozinho é que sabe o trabalho que dá, principalmente na hora de ajustar o foco da câmera. Então, eu estou mais do que preparada para lidar com possíveis críticas construtivas que aparecerem ao final dessa experiência, principalmente as que vierem de pessoas que já tenham passado por essa mesma experiência, com todas as dificuldades que estão envolvidas nisso. Eu queria explicar também que, por razões éticas, eu optei por não citar nesse projeto nomes de artistas, produtores e outros profissionais do ramo com quem eu tenha trabalhado. Eu conto aqui várias histórias reais que eu vivenciei e não é meu objetivo fazer fofoca ou expor quem quer que seja. Quem participou da minha vida profissional ao longo desses anos vai se ver em vários causos que eu conto. Minha intenção não é deixar ninguém chateado nem constrangido, e sim mostrar a quem tiver interesse como as pessoas se comportam em diferentes situações profissionais. Falando um pouco de mim, já que eu vou conduzir vocês no decorrer desse curso, eu sou produtora cultural desde 2008, e quando me convidaram para entrar nesse ramo eu não fazia ideia de que essa profissão existia. Eu sempre amei todas as linguagens culturais, mas eu sempre quis trabalhar com música, que é a minha linguagem cultural predileta. Só que eu não tocava nenhum instrumento, nem cantava, então eu pensei que o único caminho seria cursar rádio e TV e trabalhar numa emissora de TV apresentando algum programa relacionado à música, arte e cultura. Afinal, eu fui daquela geração que cresceu assistindo os VJs da MTV, apresentando videoclipes musicais o dia todo e tendo eles como meus ídolos na época. Mas quando eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade como bolsista integral pelo ProUni, de alguma forma eu achei que talvez fosse mais proveitoso que eu fosse estudar design de interiores, pois eu sou de São Bernardo do Campo, que sempre foi um dos maiores polos moveleiros do país. Eu achei que eu conseguiria trabalho de uma forma mais rápida e fácil. E nisso eu concluí em 2 anos uma faculdade numa área que não é a área que eu trabalho hoje. Naquela época eu escrevia de forma colaborativa e sem remuneração para um site de rock e heavy metal. Eu escrevia matérias próprias e também traduzia matérias de veículos internacionais desse mesmo segmento. Era um hobby. Eu já tinha muitos amigos músicos, eu estava sempre divulgando os shows e os lançamentos de discos deles de forma gratuita porque eu gostava, achava importante, e foi aí que um desses músicos, sabendo que eu tinha me formado e ainda não tinha conseguido um emprego na minha área de formação, me chamou para ser assistente dele. Ele já produzia eventos há mais de 15 anos. E aí foi um mundo totalmente novo que se abriu para mim. Uma carreira na qual eu comecei do zero, aprendendo todos os trâmites, as burocracias, entendendo hierarquia em equipes de trabalho, descobrindo a melhor forma de fazer a aproximação para a venda de um show, os procedimentos de contratação, documentação, logística e tudo mais. Eu aprendi também que se você não gosta de assumir grandes responsabilidades, se você se irrita ao resolver problemas de última hora, então o mundo da produção de shows e eventos não é para você. Por mais que tudo seja milimetricamente pensado e cronogramado, a gente trabalha com pessoas. E pessoas podem falhar, podem ficar doentes, podem ter algum problema, e isso pode acontecer 2 horas antes do show começar. Depois dessa primeira experiência como assistente de produção, eu acabei indo trabalhar em uma obra corporativa por conta da minha formação em design de interiores. Mas o interessante foi que o traquejo que eu tinha adquirido nesse primeiro período trabalhando com produção de eventos me ajudou muito com todas as questões logísticas e de cronograma na obra. Depois disso, eu trabalhei numa produtora que fazia eventos de médio e grande porte, depois voltei a trabalhar com aquele primeiro produtor por mais um tempo, e aí eu alternava o trabalho com ele com freelas para outros produtores. Foi nessa época que eu comecei a fazer por conta própria a curadoria musical de um restaurante. Foi uma experiência muito interessante e durou 5 anos. Durante todo o ano de 2013, eu trabalhei fixa numa produtora pela última vez e em 2014 optei por trilhar meu próprio caminho. De um lado, me associei a um músico que já tinha empresa aberta para vender os shows dele, e do outro me associei a um editor de vídeo que também já tinha uma empresa.
Ou seja, em vez de abrir uma empresa no meu nome, ter vários gastos com isso sem saber se ia dar certo, eu tinha carta branca para vender projetos pelas empresas dos dois, e eram projetos de música e cinema. Aí eu pagava uma parte dos lucros, além de cobrir os impostos referentes aos meus eventos. Nessa época eu tinha Della Russe Produções como uma MEI, para poder vender minhas próprias oficinas. Foi assim até 2016, quando eu comecei a ter uma demanda de projetos maiores, de outras linguagens que não eram mais só música e cinema. Aí eu precisei mesmo encerrar as duas parcerias, fechar a MEI e abrir a Della Russe Produções como ela é hoje, o Meirelli. Depois de mais de 10 anos trabalhando nessa indústria vital, ainda tem gente que não entende o meu trabalho. E o que mais me deixa triste é que tem gente que trabalha comigo e não entende o meu trabalho, por mais que eu explique e esteja sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. O meu trabalho na Della Russe Produções tem foco na prospecção de projetos onde eu possa encaixar minhas ideias, no caso de mostras de cinema, ciclos de oficinas ministrados por profissionais da área, como cineastas e críticos de cinema, ou onde eu possa encaixar os meus representados ou agenciados, sejam eles músicos, oficineiros, poetas, artistas que realizam saraus e performances. Para que essa prospecção aconteça, são muitas horas de trabalho por dia, geralmente de 10 a 12 horas de expediente, montando propostas, planilhas, mandando e-mails, telefonando para os clientes, que são na maioria instituições culturais e que adquirem projetos através de venda direta, e uma minoria que contrata via edital. Antes da pandemia, eu ia a muitas reuniões em São Paulo, mas por conta do isolamento ficou bem mais fácil participar das reuniões através de plataformas virtuais. E eu espero sinceramente que continue assim depois que tudo isso passar. Tudo isso acontece para que quando eu feche, por exemplo, um show ou palestra, eu receba 20% do lucro líquido do meu representado ou agenciado. Ou seja, em um mês em que eu não concretize nenhuma venda, que graças ao meu trabalho de formiga é algo que não aconteceu durante 4 anos completos, eu continuo tendo que pagar internet, correio, tinta de impressora, papel, envelope, telefone, condução e outras despesas. Apenas durante a pandemia é que eu acabei ficando parada por 5 meses inteiros sem nenhum trabalho. Mas depois disso começaram a surgir eventos virtuais e tudo melhorou bastante. Tem ainda o contador que, emitindo ou não emitindo nota naquele mês, recebe os honorários dele também. Ou seja, o trabalho de produção passa obrigatoriamente pela prospecção e venda de um projeto. Não é somente o dia do evento, é muito mais do que isso. Sem contar o network, que é feito dia após dia, com muita conversa, com muita empatia, com cuidado de se colocar como um braço que auxilia o cliente e não apenas alguém que quer empurrar um projeto goela abaixo. Por isso, artista, quando você pensar se vale a pena pagar 20% sobre resultados para ter um produtor prospectando as vendas do seu projeto, pense se você teria tempo suficiente, dinheiro para as despesas antecipadas, paciência e network para realizar a prospecção sozinho. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha vivência profissional com você, já que quando a gente fala de produção de shows e eventos, parece que boa parte das pessoas ainda tem uma visão antiquada, glamourizada e cinematográfica, de que quem trabalha com música é aquele empresário branco, cinquentão, com charuto no bico, sentado num escritório cheio de discos de ouro nas paredes, que controla a vida profissional e pessoal das bandas e artistas, que se matam de fazer shows toda noite para que o empresário fique com 90% de tudo. E na real, as coisas não são nem um pouco desse jeito. Existe uma cadeia de profissionais que, junto com a banda, o artista, fazem essa mágica toda acontecer. É gente que trabalha muito pesado e que nem sempre é remunerada à altura. E na verdade, ainda hoje é pouco que se fala sobre produção de shows e eventos fora da nossa área de atuação. As informações, pesquisas e debates a respeito parece que estão restritos somente àqueles que trabalham no ramo. Isso faz com que nós sejamos invisíveis. Muito se fala sobre formatação de projetos e pouco se fala sobre a produção propriamente dita. Inclusive, quando eu estava pesquisando material para essa oficina, eu acessei diversos cursos e oficinas de produção que, no geral, só falavam de projeto incentivado. Eu conheço vários especialistas em formatação de projeto que nunca trabalharam no evento real. Eles entendem as leis de incentivo, eles entendem os mecanismos, mas não têm a vivência. Produção cultural deveria ser um assunto para todos, já que nossa classe profissional paga impostos altíssimos, assim como tantas outras classes. A gente faz a economia girar, a gente gera empregos, diretos e indiretos, e principalmente a gente torna a vida do nosso público muito mais alegre e muito mais prazerosa através da arte e da cultura.
Quantas lives de música ou artes cênicas você assistiu durante a pandemia de forma gratuita para te distrair das misérias do mundo atual? Em países como os Estados Unidos, onde existe um sindicato para cada função do show business, todo mundo sabe qual é a função do outro numa equipe. Aqui no Brasil, o produtor é quem faz a produção artística, executiva, booking, logística, contabilidade, divulgação, mídias sociais e às vezes até fotografa o evento. O baterista toca a bateria, o guitarrista toca a guitarra, o baixista toca o baixo, o cantor canta, mas o produtor, esse tem que se virar nos 30 com todo o resto. Parece que o produtor acaba sendo um faz-tudo, para que o contratante e o artista possam economizar dinheiro. Seria mais correto pensar no produtor como um mediador entre o artista e o contratante. Pensar no produtor como um braço que faz a conexão necessária entre os diversos envolvidos numa produção. Um ponto focal. Eu estou usando bastante o termo produtor cultural desde que esse vídeo começou. Mas você sabe o que é cultura, afinal? Existe uma definição genérica formulada pelo antropólogo britânico Edward B. Tylor no século XIX, segundo a qual cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Mas essa é só uma definição entre as 167 que foram encontradas pelos antropólogos americanos Alfred Kroeber e Clyde Kluckhohn em um estudo aprofundado sobre o termo cultura. De acordo com a professora Daniela Diana, licenciada em Letras e bacharelada em Produção Cultural no texto O que é Cultura, no campo da sociologia e da antropologia, a cultura é definida de formas distintas. Para a sociologia, a cultura é o conjunto de símbolos, ideias e comportamentos que fazem parte de uma sociedade ou grupo social. As práticas sociais ligadas à cultura são artificiais e passadas de geração em geração. Por se tratarem de práticas criadas pelos indivíduos, a cultura pode ser modificada e alterada conforme as necessidades daqueles que as criam. A antropologia, mais especificamente, define a cultura como a totalidade dos padrões que são aprendidos e desenvolvidos pelos grupos sociais. A cultura corresponde, portanto, à maneira pela qual um grupo social se organiza e transmite seus costumes e tradições. Na filosofia, a definição de cultura é o conjunto de manifestações humanas que de alguma forma contrastam com os acontecimentos naturais, marcando a característica fundamental da filosofia, a racionalidade. Tem um trecho do livro Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, escrito por Rubens Arantes Correia e Stefan Vasilev Krastanov, que me faz refletir muito sobre cultura. É o seguinte: nesse novo cenário social, aparece como grande protagonista a indústria cultural, que facilita o acesso e populariza a cultura. Em contrapartida, a democratização de valores culturais implica a sua banalização, pois ao interagir com a cultura, o gosto do público começa a predominar de tal maneira que se torna critério da produção cultural, uma vez que o que vale é a venda, e essa depende do público. A cultura, então, passa a ser dirigida pelas massas. Com outras palavras, a indústria cultural ameaça vulgarizar os valores da cultura, pois ela dita, por intermédio das massas, o gosto e as regras. Esse processo de industrialização da cultura é observado com olhos bastante críticos por muitos filósofos e sociólogos, assumindo a dimensão de principal problema da cultura e da educação contemporâneas. E aí eu penso, se a cultura é parte fundamental no desenvolvimento de um povo, por que ela seria então banalizada justamente pelo gosto do público? A cultura não precisa justamente ser o retrato daquele povo? E como eu fiquei pensando muito nisso, eu acabei fazendo um post numa das minhas redes sociais, e aí eu compartilho com vocês o pensamento de um amigo, o cineasta Capel Furman, no post que eu fiz. Ele disse: ela, a cultura, é banalizada quando o público apresenta recusa em evoluir ou diversificar a temática, narrativa ou estética, se acomodando no que é confortável e não agride ou discorda do seu gosto ou modo de visão do mundo. Se um dos objetivos da arte, dentre muitos, é propor essa discussão de visão sobre o mundo, e quem rege a arte se opõe à discussão, ela deixa de ser arte e passa a ser decoração, passível tanto de estar no museu como numa estampa de um copo de supermercado. Porém, depois de escrever tudo isso aí, eu discordo. A massa descrita no texto acima não é produtora, ela é receptora. Somente quem dita, direciona e limita seu gosto, portanto, são os produtores e distribuidores dessa arte, que por acomodação maior do que seu público, limita seus riscos no que é estável e garantido por fórmulas já testadas ou cópias supostamente garantidas.
Acho que até transpõe o fator econômico, caindo no medo primário de rejeição ou de cometer um erro. Esse é um tema que traz muitas reflexões, não é mesmo? Uma coisa que muita gente não sabe, mas cultura no Brasil é lei. O capítulo 3 da Constituição Federal, seção 2, artigo 215, diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. É para isso que existe um Plano Nacional de Cultura. É a partir dele que é promovido o desenvolvimento cultural do país, servindo como guia para a criação de políticas públicas culturais. Assim, os estados e municípios podem e devem aderir ao Plano Nacional de Cultura, estabelecendo políticas com o objetivo de cumprir as 53 metas propostas ali. Se você quiser mais detalhes, acesse pnc.cultura.gov.br. O Plano Nacional de Cultura está baseado na percepção de cultura a partir de 3 dimensões. A dimensão simbólica é a que aborda o aspecto da cultura que considera que todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que se expressam em práticas culturais diversas, que sejam os idiomas, os costumes, a culinária, os modos de vestir, as crenças, as criações tecnológicas e arquitetônicas, e também se expressam nas linguagens artísticas, teatro, música, artes visuais, dança, literatura, circo, entre outros. A dimensão cidadã é a que considera o aspecto em que a cultura é entendida como um direito básico do cidadão. Assim, é preciso garantir que os brasileiros participem mais da vida cultural, criando e tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições de artes visuais, filmes nacionais, apresentações musicais, expressões da cultura popular, acervo de museus, entre outros. A dimensão econômica envolve o aspecto da cultura como vetor econômico. A cultura como um lugar de inovação e expressão da criatividade brasileira faz parte do novo cenário de desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável. Essas informações foram extraídas do texto de apresentação da Secretaria Especial de Cultura sobre o Plano Nacional de Cultura. O produtor cultural é um vetor de realização de qualquer das 3 dimensões. Sem produtores, não tem circulação ou consolidação de símbolos em escala nacional, não tem garantia de participação na vida cultural, não tem identificação de uma atividade econômica no setor. O produtor cultural é parte fundamental na formação desse cenário de desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável. Dessa forma, o produtor cultural é um agente de transformação, porque cultura gera renda, gera emprego, gera inclusão, gera desenvolvimento e, acima de tudo, gera futuro. Esse trecho foi extraído do texto de apresentação da Secretaria de Economia Criativa da Secretaria Especial da Cultura. É muito importante comentar que no Brasil a gente vive num cenário de exclusão cultural. Todo mundo fala em criar políticas inclusivas, mas poucas compreendem que para incluir é necessário entender as dimensões da exclusão. Tem um livro chamado Produção Executiva, Logística de Shows e Eventos Artísticos, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira. A gente vai ver vários trechos de livros da Isaíra ao longo do nosso curso, porque ela é uma pesquisadora de temas fundamentais para quem trabalha ou quer trabalhar na cultura. Eu já tive aula com ela e ela é um barato. Nesse livro, ela apresenta para a gente esse cenário brasileiro da exclusão cultural, através de números que foram coletados em uma pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura em 2007 e 2008 e foi divulgada em 2009. Naquela época, apenas 13% dos brasileiros frequentavam cinema alguma vez por ano. 92% dos brasileiros naquela época nunca havia frequentado museus. 93,4% dos brasileiros naquela época jamais haviam frequentado alguma exposição de arte. 78% dos brasileiros naquela época nunca haviam assistido um espetáculo de dança, embora 28,8% saíssem para dançar. 90% dos municípios brasileiros não possuíam salas de cinema em 2009. O brasileiro lia em média naquela época menos de 2 livros, na Colômbia se lia menos de 3 livros e na França se liam 7 livros. Ainda com relação aos livros, 73% deles estavam concentrados em apenas 16% da população, que é a chamada população escolarizada. Diante desse panorama, cabe justamente ao produtor cultural tentar mudar essa realidade. E aí acontece algo que eu acho que é um problema muito grande. Boa parte dos produtores de eventos, produtores culturais, até mesmo músicos e artistas em geral, não compreendem o cenário cultural do país,
não entendem as mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos e não se enxergam como parte desse contexto. Isso leva a vários outros problemas, sendo que eu acredito que o principal deles é a abstenção e a anulação de votos nas eleições. Eu não quero dizer que trabalhadores do setor de cultura precisam se politizar no sentido de sair carregando bandeira de partido no meio da rua, mas eu acredito que tem que ter um mínimo de politização para que nós possamos lutar melhor pelos nossos direitos. Essa pauta é tão relevante e tão necessária que, no meio de uma pandemia, graças a um esforço conjunto inédito entre 24 deputados federais que foram eleitos por votação popular, nós temos a Lei Aldir Blanc. Essa oficina que você está assistindo, inclusive, só foi possível ser realizada graças a esse recurso. Se por acaso você ainda não ouviu falar disso, eu posso te dizer que a Lei Aldir Blanc, também conhecida como Projeto de Lei 1075 de 2020, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. A lei recebeu esse nome em homenagem ao compositor carioca Aldir Blanc, que morreu em 4 de maio de 2020, aos 73 anos, em decorrência da Covid-19. Apesar de ter se formado médico com especialização em psiquiatria, Aldir Blanc abandonou a carreira na medicina e em 50 anos de atividade como letrista e compositor foi autor de mais de 600 canções. Seu principal parceiro musical foi João Bosco, com quem compôs mais de 100 composições. Aldir teve mais de 50 parceiros musicais em sua carreira e entre eles se destacam Ginga, Moacir Luz, Cristóvão Bastos, Maurício Tapajós e Carlos Lira. Seu maior sucesso foi provavelmente o Bêbado e a Equilibrista na versão de Elis Regina. A explicação da ementa da lei que leva o nome do compositor determina a União repasse de 3 bilhões de reais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, inclusive custeio de renda emergencial mensal para os trabalhadores da cultura. Essa lei faculta as instituições financeiras federais a criação de linhas de crédito especiais e a concessão de condições especiais para a renegociação de débitos. Ela também prorroga os prazos para a aplicação de recursos e a realização de atividades culturais e prestação de contas de projetos culturais já aprovados pelo órgão responsável pela área de cultura, incentiva também a realização de atividades culturais que possam ser transmitidas pela internet. Essa lei passou por aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Na Câmara, apenas um partido votou contra, apesar de ter elogiado o texto da lei. No Senado, do total de 81 senadores, a sessão contou com a presença de 77 deles e foi aprovada por unanimidade. É sempre importante lembrar que o Estado não produz arte e cultura, mas precisa formular políticas públicas, fomentar e incentivar. Desde o começo da pandemia, nós temos acompanhado casos muito tristes de músicos vendendo seus instrumentos de trabalho, muitas vezes instrumentos raríssimos, a preços módicos para poder se sustentar e pagar suas contas. Isso é muito injusto. É por isso que a gente precisa poder ter perspectiva para aguentar esse baque até que a gente possa voltar a trabalhar com força total. E como o nosso encontro de hoje está chegando ao fim, é a hora da revisão. Nesse primeiro encontro, além de falar para vocês um pouco sobre os assuntos que vão ser tratados nesse curso, falei também sobre a minha trajetória profissional e sobre o fato de que cultura no Brasil é lei e nem todo mundo sabe disso. Falei também da importância da conscientização de que quem trabalha com cultura precisa entender que faz parte de um cenário cultural amplo, abrangente e que sem políticas públicas não se faz cultura no país. Falei também sobre o livro Produção Executiva, Logística de Shows e Eventos Artísticos, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira e lançado em 2016. Isaíra trabalha em eventos há mais de 30 anos e é uma das poucas pesquisadoras dessa área no Brasil. Além desse livro, ela também lançou Recepção em Dança, O Especialista e o Espectador, Hospitalidade em Shows de Música e também Fãs e Artistas, Relações de Amor e Consumo. Todos eles são muito úteis tanto para quem já trabalha na produção de shows e eventos, como para quem quer adentrar nesse mundo. Na próxima aula, o tema é Produção, Ética e Comportamento. Por hoje eu fico por aqui e logo mais a gente se vê. Até!